Meus irmãos, bom dia, paz do Senhor. Hoje continuaremos com o 6º dia de exposição bíblica do livro de Provérbios, dos versos 16 ao 18. No capítulo 16, a sabedoria instrui agora sobre o cuidado providencial de Deus. No verso 1, o comando e o controle das nossas vidas está na mão de Deus. Portanto, Deus tem a última palavra de todos os nossos projetos, pois somos limitados e não conseguimos discernir todos os fatos que se escondem nas dobras do futuro. Alguns pensam que nossa vida segue um curso inflexível, acreditam num determinismo cego e radical. Outros pensam que a história está dando voltas sem jamais avançar para uma consumação. Nós, porém, cremos que Deus está no controle do universo. Ele é o Senhor da história e tem nas mãos as rédeas dos acontecimentos. Nosso coração faz muitos planos, porém, não é a nossa vontade que prevalece, mas o propósito de Deus. Não é a nossa palavra que permanece de pé, mas a resposta certa que vem dos lábios do Senhor. No verso 2, Deus julga nossas intenções. O nosso conhecimento é limitado. Julgamos segundo a aparência. Porém, Deus não vê as coisas como nós vemos. Nós vemos o exterior. Deus vê o coração. Nós contemplamos a ação. Deus julga a motivação. Podemos pensar que tudo o que fazemos é certo, mas o Senhor julga nossas intenções. Somos a geração que aplaude a performance, que premia o desempenho, que acende as luzes do palco para o glamour da aparência. Somos uma geração que idolatra o corpo e cultua a beleza física. A Bíblia, porém, diz que enganosa é a graça e vã é a formosura, mas as pessoas que temem ao Senhor será louvada. No verso 3, os planos bem-sucedidos. Não é a nossa vontade que deve prevalecer no céu, mas a vontade de Deus que deve ser feita na terra. Não é sensato fazermos planos para depois pedir a Deus que o aprove. Precisamos orar para que os planos de Deus sejam os nossos planos. Os caminhos de Deus são melhores que os nossos, e os desígnios de Deus são mais elevados do que os nossos. Os planos bem-sucedidos são aqueles que descem do céu para a terra, e não aqueles que sobem da terra para o céu. No verso 4, os planos de Deus não podem ser frustrados. Deus criou o universo mediante um plano perfeito, eterno e vitorioso. Por isso, não há improvisação em Deus. Ninguém pode escapar do seu controle e vigilância. Ele é onipresente. Ninguém consegue desafiar o poder e prevalecer. Ele é onipotente. O universo não deu origem a si mesmo. A geração espontânea é uma teoria falaciosa. O universo não é um produto de uma explosão cósmica. A desordem não pode gerar a ordem, nem o caos pode conduzir o cosmos. Deus não apenas fez todas as coisas, mas as fez para um propósito definido. Até mesmo o perverso foram feitos para o dia da calamidade. A rebelião dos perversos não deixa Deus em crise e confuso. Há um ditado que diz: o mal por si se destrói. Fica claro aqui que a sabedoria divina não anula a responsabilidade humana. Por isso, aqui no verso 5, os arrogantes não ficam sem castigo. A arrogância é algo repulsivo aos olhos de Deus. No verso 6, a confissão do pecado é a porta do perdão. São dois os fatores que levam uma pessoa a receber perdão. O primeiro deles é a misericórdia daquele que julga. O segundo é a sinceridade daquele que é julgado. Quando o indivíduo admite seu erro e humildemente o confessa e o abandona, então recebe perdão e remissão da culpa. Mas na frente, no capítulo 28 do verso 13 de Provérbios, diz: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Enquanto escondemos os nossos pecados, pesa sobre nós a culpa. Mas quando buscamos a verdade no íntimo e confessamos nossas transgressões, então recebemos o perdão. No verso 7, como reconciliar-se com os inimigos. Queridos, o presidente Abraham Lincoln certa vez dizia que a maneira mais sensata de lidar com o inimigo é torná-lo um amigo. Mas como essa façanha poderia acontecer? Salomão responde: se a nossa maneira de viver agrada a Deus, ela transforma os nossos inimigos em amigo. No verso 8, o lucro desonesto não vale a pena. No verso 10, a melhor direção é a de Deus. No verso 10, julgando com justiça. Um rei íntegro julga com justiça, enquanto um rei iníquo transforma seu trono em território de opressão e violência. No verso 11, a honestidade procede de Deus. No verso 12, a justiça enaltece o trono. No verso 13, a recompensa da verdade. No verso 14, o sábio não é aquele que vive entrando em confusão, travando discussões tolas e comprando brigas desnecessárias, mas é aquele que guarda a si mesmo da mágoa e se torna agente da paz.
Queridos, pulando aqui para o verso 23, para não ficar muito extenso, uma pessoa que fala uma coisa, mas sente outra no coração, é taxada de hipócrita. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que está cheio o coração. O coração do insensato é algoz de sua boca, mas o coração do sábio é o mestre de sua boca. Um coração sábio só pode ser forjado na bigorna da experiência, e a experiência só se alcança numa caminhada ao lado do Senhor. A sabedoria não é um entendimento que emana naturalmente no nosso coração, mas um aprendizado que adquirimos aos pés do Senhor. Aqueles que conhecem Deus são sábios, e a boca dos sábios desabotoa em adoração e louvor ao Criador. No verso 27, o perigo do indivíduo depravado. O indivíduo depravado é um perigo. Sua vida é uma cova de morte. Sua língua é uma fagulha ardente. Sua companhia é um perigo constante. O depravado, mesmo sofrendo as consequências da boca insana, o mesmo sabendo que sua descoberta infeliz provoca muito sofrimento nos outros, não desiste dessa atividade em glória. E mais, quando abre a boca, seus lábios proferem palavras que a amaldiçoam. Não podemos nos associar ao depravado. Não devemos andar por suas veredas, nem nos assentar à sua mesa. Antes, o nosso prazer está na lei do Senhor. Devemos nos deleitar nas coisas que são do alto, onde Cristo vive. Já no verso 31, envelheça com honra. O ser humano começa a envelhecer quando nasce. O tempo é implacável. Cada fio de cabelos brancos que surge em nossa cabeça é a morte nos chamando para um duelo. Quando somos jovens, os anos se arrastam. Mas quando dobramos o cabo da boa esperança e velejamos para o cabo das tormentas, os anos correm. Há pessoas para quem a velhice é um peso insuportável. Elas se tornam amargas e ranzinzas. Por outro lado, há pessoas que desfrutam de uma ditosa velhice, saboreando o melhor da vida. Uma vida longa é a recompensa de uma vida íntegra. Os cabelos grisalhos são como a coroa de honra para aqueles que trilham a vereda da justiça. A palavra de Deus diz que os velhos, cheios do Espírito, têm sonhos, têm verdor e produzem abundantes frutos, mesmo na velhice. Ou seja, envelhecer com honra é uma bênção. No capítulo 17, a sabedoria agora vai instruir sobre os tolos. No verso 1, paz de espírito, a melhor festa. A sociedade valoriza muito a riqueza e o requinte, mas investe bem pouco em relacionamentos. As pessoas conseguem aumentar seus bens, mas não conseguem melhorar sua comunicação no lar. Fazem banquetes colossais, mas não têm alegria para saboreá-los. É melhor comer um pedaço de pão seco, com a paz de espírito, do que ter um banquete numa casa cheia de brigas. A felicidade não é o resultado da riqueza, mas a paz de espíritos. No verso 2, é melhor ser servo sábio do que um filho insensato. No verso 3, só Deus pode nos examinar e nos conhecer. O homem em si, mesmo com todo o conhecimento humano, ele não é capaz de se conhecer. Só Deus pode provar quem realmente somos. No verso 4, proteja seus ouvidos. No verso 5, não se alegre com a desgraça alheia. No verso 6, o privilégio de ter netos. Se os filhos são herança de Deus, os netos são uma herança dupla. Na verdade, os netos são a coroa dos velhos, a glória dos avós. A família, assim, torna-se fonte de grandes alegrias da vida. A relação de filhos e pais, de avós e netos, constitui uma linda rede de afeto e celebração. No verso 7, um governador mentiroso é uma calamidade. A vida do líder é a vida de sua liderança. O maior patrimônio de um líder é o seu nome, sua honra e sua reputação. Um líder contraditório, mentiroso e desacreditado é uma maldição para o povo a quem lidera. No verso 9, segredo é coisa para se guardar. Não há uma atitude mais abominável do que vasculhar a vida alheia com o propósito de espalhar os segredos das pessoas. A fofoca cava abismo nos relacionamentos. A falta de discrição abre ferida no coração das pessoas. A língua solta é um veneno que mata, uma espada que fere e uma cunha que separa os melhores amigos. Por isso, segredo é a coisa para se guardar, e não uma notícia para espalhar. No verso 10, quem tem ouvidos abertos para ser corrigido, poupa a si mesmo os muitos flagelos. Quem escuta conselho não escuta, coitado. O insensato não aprende com os conselhos nem com a chibatada. Tem a cabeça fechada e os ouvidos surdos. Despreza o conhecimento e rejeita a sabedoria. No verso 11, quem semeia ventos, colhe o quê? Tempestades. Mais uma vez aqui, a lei da semeadura. No verso 12,
A pessoa tola é muito perigosa. Quando uma ursa é roubada seus filhotes, ela fica muito violenta. Aproximar-se dela é colocar sua vida em risco. A ursa é brava, rápida, forte e violenta. Por isso não é bom medir forças com ela, nem enfrentá-la cara a cara. Pois bem, aqui o sábio diz que é melhor enfrentar essa ursa do que uma pessoa insensata, sem juízo. Não ande com os tolos, não se ponha a caminho com os insensatos. No verso 13, não pague o bem com o mal. Alguém já disse que pagar o bem com o mal é demoníaco. Pagar o bem com o bem é humano, mas pagar o mal com o bem é divino. Salomão não está se referindo aqui à ação, mas sim à reação. O caso é que alguém pensou em nós, planejou o melhor para nós e fez o máximo bem a nós. Como contribuir a tanta bondade? Como reagir a essa ação tão generosa? A atitude que todos esperam de nós é pagarmos o bem com o bem. Porém, alguns indivíduos, mesmo sendo alvos do bem, retribuem com o mal. Mas sendo abraçados, respondem com pontapés. Mas sendo abençoados, respondem com injúrias e maldição. O maior exemplo disso é o nosso Cristo. Jesus andou por todas as partes, fazendo o bem. Curou os enfermos, levantou os paralíticos, purificou os leprosos, ressuscitou os mortos e anunciou o reino de Deus aos pobres. E como a multidão retribuiu isso? Eles clamaram pelo seu sangue, gritaram com sede de sangue diante de Pilatos: crucifica-o, crucifica-o! Aqueles que pagam o bem com o mal receberão o mal sobre si mesma. Aqueles que promovem a violência serão vítimas da violência, ou seja, eles receberão pelo mal que fizeram. No verso 14, brigar é perder na certa. No verso 15, cuidado com a inversão de valores. Immanuel Kant, por meio de seu livro Crítica da Razão Pura, revolucionou a história do pensamento humano quando declarou que não existe verdade absoluta. Esse conceito filosófico entrou no campo da teologia e da ética. Hoje, muitos não creem em verdades absolutas, nem defendem uma conduta que preceitua a clara distinção entre o certo e o errado. Na verdade, a sociedade contemporânea desceu mais um degrau do processo rumo ao relativismo moral. Chegamos ao nível mais baixo da degradação humana. Hoje, assistimos uma inversão de valores no campo da vida moral. Chamamos luz de trevas e trevas de luz. Chamamos o doce de amargo e o amargo de doce. Temos visto nossa sociedade justificando o perverso e condenando o justo. A ética cristã, porém, não pode tolerar esse comportamento, que afronta a verdade, escarnece a virtude e conspira contra a lei de Deus. Se não podemos ser neutros diante do mal, quanto mais aplaudi-los. Se não temos o direito de sonegar o direito do justo, quanto mais condená-los. Essa prática vergonhosa podem até passar despercebida à sociedade, mas são abomináveis para Deus. O ser humano, na sua loucura, pode até colocar de ponta cabeça os princípios que devem reger a família e a sociedade, mas não pode evitar as consequências inevitáveis de suas escolhas insensatas. No verso 17, qual o valor de um amigo verdadeiro? Há amigos de boteco que apenas alugam seus ouvidos para conversas tolas e indecorosas. O verdadeiro amigo é aquele que está ao seu lado na hora mais escura da sua vida. É aquele que chega quando todos já foram embora. O amigo ama sempre e na desventura se torna um irmão. Uma das declarações mais lindas de amor que podemos encontrar na Bíblia é de Ruth para Noemi, ou seja, de uma nora para sua sogra viúva, estrangeira, pobre, velha e sem condição de oferecer nenhuma retribuição. Jesus é o nosso exemplo mais excelente de verdadeira amizade. Ele já não nos chama de servos, mas nos trata como amigos. Ele não apenas nos falou sobre sua amizade, mas nos demonstrou seu amor dando sua vida por nós. No verso 17, mais uma vez, o sábio dá instruções de ser fiador é um perigo. No verso 19, a contenda e a soberba juntos traz problemas. Quem ama a contenda, ama também o pecado. Porque uma contenda sempre desemboca em sentimento amargo e acontecimentos desastrosos. Por isso, o sábio adverte: quem vive se gabando está correndo para a desgraça. Quem faz alta sua porta facilita a própria queda, pois o arrogante é o prelúdio da queda. A soberba é a sala de espera da ruína. No verso 20, coração e língua, tome cuidado com eles. No verso 21, o filho tolo, um causador de tristeza. No verso 22, o bom humor, um santo remédio. Os sentimentos que você abriga no coração refletem diretamente em sua saúde. O bom humor é o santo remédio. Um coração feliz aformoseia o rosto, fortalece o corpo e suaviza a alma com o óleo da alegria. A paz interior é a melhor espécie de medicina preventiva.
Nosso corpo é o painel da nossa alma. Quando estamos angustiados, refletimos isso em nosso semblante. O coração triste acaba produzindo um corpo doente, enquanto o coração alegre é um remédio eficaz que cura os grandes males da vida. Há muitas pessoas que perderam a motivação para viver. Elas vegetam, passam pela vida sem vício, sem poesia, sem entusiasmo. Olham para a vida com lentes escuras, entoam sempre o cântico fúnebre de suas desventuras. Choram o tempo todo, com profundo pesar, suas mágoas. Curtem sempre com total desalento suas dores. Capitulam sempre ao pessimismo incorrigível. Por terem um espírito abatido, veem seus ossos secando, sem vigor, estiolando e sua alegria desvanecendo. Mas lhe digo, o caminho da cura não é o abatimento de alma, mas a alegria do coração. No capítulo 18, a sabedoria instrui sobre as virtudes morais e os seus opostos. No verso 1, cuidado com a solidão. O isolamento pode ser fatal para a sua alma. Quem se esconde se isola para manter uma identidade secreta, praticar coisas inconvenientes e ainda conservar sua reputação diante das pessoas. Isso dá sinais de uma grande insensatez. Pessoas assim fazem tudo sozinho, querem fazer tudo sem depender de ninguém. São pessoas egoístas. No verso 2, a instrução é para o tolo, que não se interessa em aprender, mas quer expressar suas opiniões. Ou seja, aprender é melhor do que falar bobagem. No verso 4, o poder da palavra. As palavras do sábio são conhecidas. Os rios de águas que fluem em sua boca abastecem os sedentos, irrigam a alma aflita daqueles que vivem na sequidão e produzem prosperidade para aqueles que os ouvem. Nossas palavras nunca são neutras. Abençoam ou amaldiçoam, curam ou ferem, são veneno ou medicina, carregam a morte e transportam a vida. No verso 5, não seja injusto em seu julgamento. No verso 6, língua descontrolada, açoites na certa. Esse é causador de verdadeiras guerras dentro do lar, no trabalho e até na igreja. Quando o tolo abre a boca, fere não apenas quem está à sua volta, mas também atrai confusão para si mesmo. O exemplo maior é no reinado de Saul, sobre um personagem chamado Doeg. As suas fofocas causaram morte de pessoas inocentes, mas Doeg não saiu ileso dessa deplorável história. O rei Saul o forçou a matar os próprios homens que ele acusara. Doeg foi chicoteado pela própria língua. Além do fofoqueiro, ele se tornou também assassino. No verso 7, língua insensata, uma cova profunda. A palavra do tolo acaba destruindo sua própria vida. No verso 9, faça um trabalho com excelência. No verso 10, um refúgio verdadeiro. Só o Senhor é a nossa fortaleza. Nele, os justos encontrarão proteção e segurança. Porém, somente os justos, aquele que reconhecem seus pecados e buscam o perdão divino, procura esse abrigo em nome do Senhor. Já o ímpio, aqueles que confiam em si mesmo, jamais correrão para essa torre forte. Por isso, quando chegar a tempestade, esses serão atingidos por uma irremediável calamidade. Por isso, faça do Senhor o seu alto refúgio, o verdadeiro refúgio. No verso 12, humildade, o caminho da honra. No verso 13, escute para depois responder. A palavra de Deus nos ensina a sermos prontos para ouvir e tardio para falar. O caminho da sabedoria é ouvir mais, falar menos. É pensar mais e discutir menos. É abrir mais os ouvidos para abrir menos a boca. Ou seja, falar tendo por base o vazio da cabeça e na plenitude da emoção pode ser um enorme perigo. No verso 14, na doença, tenha esperança. Nossa atitude diante dos dramas da vida tem uma conexão muito estreita com a nossa saúde física. A vontade de viver mantém a vida de um doente, mas se ele desanima, não existe mais esperança. Quem entrega os pontos e joga a toalha, quem perde a esperança e não luta mais para sobreviver, é vencido pela enfermidade. Na doença, precisamos colocar nossos olhos em Deus, pois a última palavra não é da ciência, mas daquele que nos criou, nos sustenta e pode investir em nossa vida, livrando-nos da cova da morte. No verso 15, o homem sábio busca a sabedoria. O indivíduo sábio sempre está disposto e pronto a aprender. Seu coração busca o conhecimento mais do que o ouro depurado. A sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus, é imitar Deus, é andar nas pegadas de Jesus, é viver como Jesus viveu. No verso 16, a generosidade abre as portas. Um coração generoso é o nosso melhor cartão de visita. A generosidade é uma chave que abre o cofre dos mais difíceis relacionamentos e pavimenta o caminho para as mais profundas amizades.
No verso 18, a decisão sábia vem de Deus. No verso 19, não ofenda o seu irmão. Não é uma boa atitude ferir uma pessoa, pois alguém ofendido em sua honra torna-se uma fortaleza inexpugnável. Todo ser humano deve ser respeitado. Devemos tratar todos com dignidade e amor, pois uma pessoa ferida resiste como uma fortaleza. Suas contendas são tão robustas como os ferrolhos de um palácio. O verso 20, o coração se alimenta da boca. Há uma estreita relação entre o coração e a boca. A boca fala o que procede do coração, e o coração se alimenta do que a boca fala. O coração é a fonte, e a boca são os ribeiros que fluem dessa fonte. Sendo o veículo do coração, a boca também é o celeiro que alimenta com o melhor das iguarias. Quando a boca fala palavras sábias, bondosas e edificantes, o coração se satisfaz com o que produzem os lábios. Palavras verdadeiras, oportunas e cheias de graça sempre alegrarão o coração. Como é bom ser portador de boas novas. Como é bom ser instrumento de Deus para consolar os tristes. Como é bom abrir a boca para falar a verdade em amor e encorajar as pessoas diante dos dramas da vida. Quando semeamos na vida dos outros, nós mesmos colhemos os frutos dessa semeadura. Quando plantamos boas sementes na lavoura do nosso próximo, vemos essas mesmas sementes florescendo e frutificando em nosso próprio corpo. As bênçãos que distribuímos para os outros caem sobre nossa própria cabeça. Glória a Deus. No verso 21, o poder da comunicação. Nós podemos dar vida ou matar em um relacionamento, dependendo da maneira como nos comunicamos. A comunicação dentro da sua casa, no seu casamento, no seu trabalho, na sua escola, na sua igreja, só depende de você, pois a morte e a vida estão no poder da língua. No verso 22, esposa, um maravilhoso presente. O casamento é uma fonte de felicidade ou a razão dos maiores infortúnios. Pavimenta o caminho do bem ou promove grandes males. O casamento foi instituído por Deus para a felicidade do homem e da mulher, mas podemos transformar esse projeto de felicidade num terrível pesadelo. Muitas pessoas não buscam a direção divina para o seu casamento. Casam-se sem reflexão, movidas apenas por uma paixão crepitante ou interesse egoísta. Precisamos pedir a Deus por nosso cônjuge. Essa procura deve estar regada de oração. Devemos observar os princípios estabelecidos pelo próprio Deus nessa busca. A Bíblia diz que a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor vem a esposa prudente. Encontrar essa esposa é uma grande felicidade. É tomar posse da própria bênção do Senhor. Uma esposa prudente vale mais do que muitas riquezas. Seu valor excede de finas joias. Um casamento feliz é melhor do que granjear fortunas. O que adianta ter a casa cheia de bens, mas viver em permanente conflito e tensão dentro de casa? O casamento feito na presença de Deus e o lar edificado por Deus são expressões eloquentes de benevolências de Deus. No verso 23, a delicadeza no trato é um dever de todas as pessoas. Pobres e ricos podem ser benignos no trato e usar a língua para abençoar os outros, em vez de feri-los. No verso 24, o valor do amigo verdadeiro. O renomado cantor brasileiro Milton Nascimento diz que amigo é coisa para se guardar no coração. Há muitas pessoas que nos cercam na hora da alegria, mas poucas estão no nosso lado na hora da crise. O verdadeiro amigo é aquele que chega quando todos já foram embora. O amigo ama em todo tempo, e na desventura se conhece o irmão. Algumas amizades não duram nada, são meramente interesseiras, mas o amigo verdadeiro é mais chegado que o irmão. Está sempre ao seu lado, especialmente nos tempos de desventura. Jesus é o nosso verdadeiro amigo. Sendo rico, ele se fez pobre para nos tornar ricos. Sendo Deus, ele se fez homem para nos salvar. Sendo bendito, ele se fez maldito para nos tornar bendito aos olhos do Pai. Que Deus abençoe os irmãos, tenham um bom dia na paz do Senhor e até amanhã, se Deus quiser.